Oi, hoje eu vim aqui para falar sobre manual. Você já leu o manual de alguma coisa que você comprou? De verdade? Quando comprou um móvel, quando comprou um eletrodoméstico, você já parou para ler exatamente como que deve ser a montagem de um determinado móvel? Ou já teve a curiosidade de ler minuciosamente qual a maneira correta de utilizar todas as funcionalidades, todas as habilidades que de repente um eletrodoméstico, um eletroeletrônico tem para te entregar? Bom, vou falar por mim, tá? Comigo já aconteceram situações de comprar, seja uma prateleira, uma pequena mesinha de escritório, e ter a sensação de tá sobrando peça. Onde eu encaixo essa determinada peça? E a sensação de, nossa, fizeram isso errado, isso aqui não encaixa. E usar muitas das vezes a força, né? Tem lá um desenho, tem alguma instrução, tentar seguir o passo a passo e parece que ainda assim não funciona. Ou, quando não está sobrando peça, a sensação é de que está faltando peça. Já montei tudo, tá tudo direitinho, tá tudo no lugar, mas esse negócio tá meio troncho, tá meio frouxo, tá meio solto. Não tô conseguindo usar ele da maneira que eu acredito que deveria ser. Algo realmente funcional, algo realmente que esteja prático, algo que esteja seguro. Quantas vezes você já se sentiu exatamente dessa maneira? Olhando para você, olhando para aquilo que você está fazendo, olhando para a maneira como você está conduzindo sua vida, como que você está tomando decisões, como que você está se comportando diante da vida, ou simplesmente como que você está se sentindo diante de uma determinada situação na sua vida. Ou talvez durante uma trajetória inteira de vida. Eu já fiz muitas das vezes essa pergunta para mim mesma. Como que eu estou conduzindo a minha vida? Para onde ela está indo? Qual é o sentido? Qual é o propósito? E aí guarda na caixinha aí essa reflexão sobre os móveis, que muitas das vezes a gente não lê o manual. E eu te pergunto, você já leu o seu manual de vida? O seu manual de instruções de montagem e de funcionamento? Acredito que não, né? Você deve estar perguntando, mas Vânia, que manual é esse que eu não sei onde é que ele está? Se existe, por favor, me dá, porque eu preciso saber como que as coisas funcionam comigo. Vou usar aqui uma história que é muito conhecida e se você pesquisar aí na internet, você vai ver a imagem de um elefante. Um elefante forte, porém que ele está preso por uma pequena corda no pezinho. Uma corda no pé amarrado a uma cadeira, um pequeno tronco de árvore, um pequeno toco de madeira. E a primeira coisa que a gente pensa quando vê aquela foto é por que esse elefante tão grande, considerado como um dos mais inteligentes animais, tão forte, tão pesado, não se solta. Aí entra a importância de ler o manual, o próprio manual. Esse elefante, essa imagem, se você procurar lá na internet, essa imagem representa exatamente quando nós não lemos o nosso manual. Quem criou sabe por que criou e sabe o para que criou. Qual é o porquê e qual é o para que criou. O como criou, a criatura nem se importa tanto. Como que foi feito não é o mais interessante. O mais interessante é para quê? Como que eu uso? Qual é a utilidade disso aqui? E agora voltando para a reflexão sobre o elefante, pensa que como que o elefante é adestrado, como é que ele é retirado de uma selva, de um animal tão lindo quando está solto, tão poderoso, tão temido até muitas das vezes dentro do mundo animal. E como é que ele se torna num animal tão cativo, tão submisso, tão fraco até, tão inseguro? Ele se torna
uma atração de circo exatamente porque quando ele ainda era um bebê, quando ele ainda era só emoções, sem nenhuma racionalização, sem nenhuma experiência ainda vivida, digamos que ele era um HD em branco, né? Um pendrive sem nada na memória. E o que foi imputado nele? Quando pequeno, quando criança, quando bebê, ele foi acorrentado. O pezinho dele colocado numa cordinha e amarrado numa cadeira, num toco de árvore, em algum lugar. Aquela repetição da tentativa de se soltar e ter ali uma resistência para que ele se solte, criou nele o quê? Opa, já tentei uma vez, já tentei duas, já tentei três, já tentei quatro, tentei diversas vezes e eu não consigo me soltar. Criou para ele uma verdade, pelas muitas repetições de tentativas fracassadas, de que ele de fato não tem mais força do que aquela corda amarrada ao seu pé. De que ele não tem força suficiente para sair daquele lugar. E até mais, esses que são adestrados para estar lá sendo atração de circo, são treinados para obedecer a um homem com menor estatura, com menor força, mas que exerceu sobre ele, desde pequenininho ali, olhando nos olhos dele, uma voz de comando. E aquela intimidade, aquela referência que quando ele era bebê, ele olhava o homem como sendo algo maior que ele. E ele olhava para aquele homem acreditando o quê? Que o que ele me fala é uma orientação, o que ele me fala é uma verdade. O que ele me diz é o comando que eu tenho que seguir. Porque todas as vezes que ele tentou o quê? Fazer diferente daquela instrução que ele recebeu, ele teve uma resistência. E por não conseguir, ele entendeu que, então tá, ok, esse aqui é o meu manual. É para isso que eu fui criado, eu funciono desta maneira e essa é a minha habilidade e competência. Vou ficar quietinho aqui e vou fazer tudo que o meu dono mandar, o que o meu treinador mandar. E aí sim, ele se torna, apesar de visivelmente claro para quem está vendo ele de fora ser um animal selvagem, altamente inteligente, altamente poderoso, altamente capaz de tantas coisas incríveis e surpreendentes dentro do mundo dele na natureza, se torna uma atração de circo, que a gente olha assim e diz, nossa, como é que ele se submete a isso? Agora traz para a nossa vida. Se você não leu o seu manual de instruções, se você não leu ali quais são as indicações de uso, para que se aplica, quais são as habilidades, as competências, para que esteja ali realmente montado da maneira correta, colocando cada peça no seu lugar, para que cresça de maneira segura, para que saiba que aquilo que você ouve daqueles que estão à sua volta, ainda que seja pai, ainda que seja mãe, ainda que sejam os avós, ainda que sejam as pessoas que a gente mais ama, que nos amam também, nem sempre é a verdade. Cada um fala e se comporta com base naquilo que viveu, com base nas suas referências de vida. Cada um reflete no seu mundo externo aquilo que tem dentro. E o que nós trazemos dentro de nós? Um histórico. Assim como eu falei do pendrive, que o do elefante, quando ele é pequenininho, ele está vazio, sem nenhuma referência, nós também nascemos com esse pendrive sem nenhuma memória, sem nenhum histórico. Os históricos começam a ser formados quando estamos na barriga da mãe, que são só sensações. Sensações de medo, sensações de angústia, sensações de felicidade, de alegria daquela expectativa. Então, cada um vai armazenando informações sobre as quais, naquele momento ali, a gente ainda não tem nenhuma racionalização para dizer isso é certo, isso é errado, isso faz sentido ou não faz sentido. E nós começamos o quê? A montar essa referência. E essa referência que torna o quê? A nossa verdade absoluta. Essa verdade absoluta, quando a gente cresce, ela precisa começar a ser questionada. Porque muitas das vezes aí que nós, ainda adultos, nos sentimos como crianças, que não sabe qual a sua habilidade,
que não sabe qual é a sua competência, que não sabe por que foi criado. Em alguns momentos, a gente para olhar para os nossos pais, na expectativa de que eles nos digam, mas por que eu estou aqui? Para que eu sirvo? Para que eu presto? O que eu sou capaz? Só que os nossos pais também se fazem essas perguntas, porque eles também não foram ensinados pelos nossos avós. E é um efeito cascata, é uma repetição de padrão. Eu, essa semana, peguei uns caderninhos antigos, alguns deles, e fui olhar algumas anotações que eu gostava de fazer, principalmente nos momentos em que eu não conseguia verbalizar os desafios que eu estava passando. E ao olhar, eu percebi algumas anotações de 2010, quando eu estava passando mais um diagnóstico de câncer. Vencido e superado, na verdade era uma suspeita de câncer na parótida e com uma cirurgia indicada de emergência, e que na ocasião daquela situação em que eu estava com todo o meu rosto inchado, como se eu tivesse uma cachumba que não melhorasse nunca, e batendo na porta de alguns médicos, um que se precipitou logo na cirurgia, e eu fui indicada para uma médica, uma senhora já bem da antiga, meio que estava já na fase naturalista, e ela falou uma pergunta que eu poucas vezes ouvi, principalmente na medicina. Ela: minha filha, você tem fé? E eu falei: sim, tenho muita. Aí ela: então, simplesmente descansa. Descansa, me passou um remedinho fitoterápico e falou: continua buscando o seu Deus. Foi só essa resposta que ela me deu. E me encaminhou para um médico conhecido que poderia fazer um outro exame mais específico no fundão. E eu me lembro que eu tomei aquele vidrinho, ela falou: um vidrinho basta, que era para aumentar a imunidade. Um mesmo remédio que eu já dava para minha filha para questões de problemas respiratórios. E naquela ocasião, eu voltei a pensar na minha conexão, no meu sentido de vida. E eu me lembro que no meio daquelas dúvidas, de toda aquela angústia, eu tomei nota aqui de muitas coisas que não faziam sentido para mim. Eu não sabia para que eu tinha sido criada. E nessa dúvida, eu ficava todo momento com a expectativa de que a minha função era trazer alegria e realização para os meus pais. A frustração que eu via no olhar dos meus pais por diversas outras coisas da história de vida individual de cada um, eu trazia para mim como uma necessidade, como uma obrigação de suprir. Então, o sentido da vida para mim até aquele momento era dar orgulho, era dar alegria, era suprir as necessidades, até mesmo materialmente falando. E a minha vida era uma busca constante de vê-los felizes, realizados, através das minhas conquistas, das minhas realizações. Como se a minha vida fosse, assim como o elefante, ser a atração, a alegria, a diversão, a felicidade dos meus pais. Não que eu não pudesse proporcionar tudo isso para eles, mas não como uma obrigação, não como peso, não como fardo que eu estava trazendo para dentro de mim. E por que eu estou te dizendo isso agora, hoje? Tem muitas histórias na Bíblia que, se a gente for olhar, esse cenário se repete. O exemplo de Sansão. Sansão era um homem forte, um homem que foi eleito para defender o povo de situações e ameaças da época e um propósito diante de Deus. Ele recebeu um poder de força, uma unção totalmente diferenciada, e ele vencia todas as guerras. Ele era ali a base de proteção daquele povo. Ele era a referência e a certeza de proteção e de vitória, dada a força que ele tinha. Só que Sansão acreditava que a força estava realmente no cabelo dele, por um propósito, por um voto da época. E ele acreditava tanto nisso que ele, por várias vezes, se permitiu abrir mão de informações que Deus tinha pedido para que ele não desse. O que tinha entre ele e Deus era uma relação de obediência. Ele e Deus tinham uma relação de intimidade. E ao revelar essa intimidade, essa relação, ela foi sofrendo rupturas, um distanciamento,
um esvaziamento daquilo que trazia para ele a Sansão esse poder. E a consequência disso foi que ele perdeu esse poder até que ele foi preso. Ao revelar para Dalila o segredo dele, o cabelo lhe foi cortado e ele imaginou: se eu perdi o cabelo, automaticamente eu perdi a força. Só que quando ele foi preso, foi machucado, perdeu a visão, no último ataque de fúria, de ira, para não deixar o povo ser escravizado, para não deixar aquela situação de humilhação, ele se encheu de uma força tão grande que ele derrubou tudo. Ele derrubou tudo. Acabou com os inimigos, acabou com aquilo tudo. A força dele estava ali. É isso que eu quero que você perceba. A força dele permanecia nele, mas ele achava que a força dele vinha do cabelo. E na verdade a força dele vinha da intimidade, do relacionamento com Deus. Deus é o Criador. Nós somos a criatura. Quem sabe qual é a nossa força, a nossa habilidade, a nossa competência, o porquê nós fomos criados, o para que nós fomos criados, é Ele. Então, por que será que nós insistimos em acreditar naquilo que falam a nosso respeito? Sejam os nossos pais, sejam chefes, seja um colega de trabalho, seja um relacionamento que talvez a pessoa não tenha uma visão real e consciente ou não consciente, acaba sendo tóxica, acaba sendo ferindo, né? Sendo um instrumento de feridas emocionais. Por que ao invés de irmos a quem nos fez, a quem nos criou, nós queremos ouvir do mundo qual é a nossa utilidade, qual é a nossa competência, qual é a nossa habilidade? Ao se perder do nosso Criador, nós nos perdemos de si mesmo. Quando me reconectei com Deus, e todas as vezes que eu me reconectei com Ele, não importou qual era a ameaça que estava ao meu lado. Eu adquiri novamente essa força, eu voltei de novo para o eixo, a peça que faltava me reerguia, e se eu fosse um móvel que tivesse ali desnivelado, que tivesse inseguro, impróprio até, muitas das vezes, eu me reconectava e tudo se fortalecia, inclusive a minha saúde se recuperava. Como aconteceu nessa experiência, quando eu cheguei no Hospital do Fundão com um super especialista, me sentindo ali, infelizmente, um rato de laboratório, com diversos alunos ali residentes para ouvir o relato, para ver a pesquisa, para saber como ia ser conduzido o exame. No final das contas, eu nem precisei fazer o exame, porque uma própria imagem, antes mesmo de fazer uma biópsia, já constatou que, opa, mas peraí, isso que estava aqui nas suas tomografias anteriores, aqui eu não estou vendo mais, não existe mais isso. Eu não estou conseguindo ver e eu não vou te submeter a uma biópsia tão arriscada, digamos assim, enfim, tão invasiva, sem necessidade. Volta para sua médica, se ela conseguir identificar, se ela conseguir sinalizar para mim com um pouco mais de precisão o que de fato, onde é de fato essa localização, eu com os exames que eu estou realizando aqui não consigo ver. Então, para mim não tem nada, não tem a necessidade de submeter a esse exame. Qual foi a sequência disso? O que eu quero te mostrar com isso? Muitas das vezes, como um móvel mal montado, como um elefante que não se vê como ele de fato é, como um elefante que não reconhece a sua verdadeira identidade, nós nos permitimos ser colocados em lugares que nos fazem adoecer, como Sansão, como acreditar em algo que foi contado, e uma mentira contada, diversas vezes ela se torna uma verdade, ou uma verdade que ela é uma verdade somente através dos olhos de pessoas que também não receberam uma instrução correta, que de fato não sabem sequer quem elas são. Se repetida muitas vezes, e principalmente se repetida por pessoas que nós amamos e que nós temos como referência na nossa vida, ela pode nos levar a viver uma vida inteira, sem saber qual é realmente o sentido da vida, sem saber realmente qual é o nosso propósito, sem saber qual é o nosso sentido, a razão da nossa existência. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta. Você já perguntou
a Deus, ao seu Criador, o para quê que Ele te criou? Se você nunca fez essa pergunta, faça. Faça e esteja atento a ouvir a resposta. Eu posso dividir com você qual é a resposta que eu recebi de Deus. E ela está pautada na palavra de Deus. Ela está pautada na Bíblia. E a Bíblia fala lá em Coríntios 13 que ainda que eu tivesse dons e habilidades, ainda que eu tivesse o dom de profecias, ainda que eu tivesse o dom de falar em línguas, ainda que eu tivesse 1000 dons, dons de cura, poder, autoridade, ainda que eu tivesse todas as coisas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ou seja, você pode ter todos os diplomas, você pode ter todo o sucesso, você pode ter todo o reconhecimento, você pode ter alcançado tudo aquilo que você almejou, tudo aquilo que seus pais tinham como expectativa sobre a sua vida. Se você não tiver amor, você vai viver um momento em que você vai estar diante de tudo perfeito à tua volta, se sentindo ainda vazio por dentro, sem saber ainda qual é o sentido da tua vida. Nós fomos criados mais ou menos como isso aqui. A Bíblia fala que nós devemos, como um principal mandamento, amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então imagina que Deus seja a garrafa de água. Uma garrafa cheia, não uma garrafa. Imagine que seja de fato uma fonte infinita, tá? Uma nascente de água que nunca cessa. E essa fonte não jorra água, essa fonte jorra amor. E essa fonte infinita de amor está jorrando sobre você todos os dias da sua vida, desde que você estava sendo formado no ventre da sua mãe. E ele é o amor e está transbordando, jogando esse amor em você com a intenção de que esse copo esteja cheio até transbordar. Eu não posso fazê-lo aqui, agora. Mas imagina o que Deus nos diz. O seu Criador é o amor. Essa é a maior definição do que é Deus, amor. E ele jorra e transborda esse amor sobre você, que está simbolizado através desse copo. Para que você seja tão cheio do amor dele, para que você se sinta tão amado por tudo que Deus é na sua vida. E ao sentir todo esse amor através de quê, gente? Do desfrutar da vida, do apreciar cada nascer do sol, do apreciar cada noite linda de céu estrelado, a lua brilhando, de respirar, saber tô viva, de sentir um abraço, de ver um sorriso, de ver a natureza, de ver a criação tão linda de Deus. Ao sentir esse amor, ao receber este amor, começar a fazer o quê? Transbordar. E o que é transbordar o amor? Amar ao próximo. Recebo de Deus, me encho do que Ele tem para mim, e aí sim o verdadeiro sentido que você tem na tua vida é ser cheio do amor de Deus e transbordar este amor de Deus ao próximo. Esse é o principal dos mandamentos na Bíblia. Ele diz: o principal é esse. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro é preciso se amar. É preciso se permitir ser cheio do amor de Deus. É preciso ouvir de Deus o que Ele te diz. E Ele diz: filho, não se importa com todos os dons, talentos e habilidades, porque ainda que você tenha todos os outros, o mais importante é o amor. Então, meu amigo, o que eu quero te dizer para você, minha amiga que está me ouvindo aí? Você já amou hoje? Já se amou hoje? Já olhou no espelho e disse: ei, eu te amo, ainda que com as suas imperfeições, ainda que com as suas falhas, ainda que eu não ache que você seja, uau, a perfeição de pessoa, porque nenhum de nós somos, todos nós somos falhos, mas não é a perfeição que Deus está buscando em você. Ele te fez de forma única, exclusiva, tanto que, aqui,
As suas digitais são únicas. Ninguém tem as mesmas digitais que você tem. Isso mostra que você tem uma função, uma habilidade, uma competência, uma razão de ser. Você é uma pecinha única e exclusiva em todo esse universo. E que se você não estiver ali para fazer a sua função, se você não estiver ali para cumprir o propósito para o qual você foi chamado, é como um móvel que está faltando uma peça ou que está sobrando uma peça. Mas na verdade não falta nem sobra. É porque ele está mal montado. Ou é porque tem alguém como você que talvez não tenha assumido o seu verdadeiro papel dentro de todo o universo. E não porque não quer, mas talvez porque não saiba. Então eu quero te dizer que se você ainda não sabe qual é o seu papel, se você ainda não sabe qual é a sua função, a sua habilidade, ela não é o mais importante. O mais importante é amar. Então o meu convite hoje para você é esteja aberto para essa conexão com Deus. Esteja aberta para se conectar com Deus. Esteja aberta para receber o amor de Deus em você. Esteja aberta para se amar. E quando você estiver cheia desse amor, permita-se transbordar. Transborde no teu próximo. E o teu próximo é quem está do teu lado, seja seu filho, seu marido, seu amigo. E se você é sozinho, se mora sozinho, se não tem ninguém no seu convívio, no seu relacionamento, transmita amor a todo aquele que se encontrar. Seja num sorriso quando encontrar com alguém na rua, seja num olhar mais atencioso a quem lhe dirige a palavra, seja para a natureza, dando e recebendo amor, vibrando amor, celebrando a vida. Essa é a nossa principal habilidade, uma habilidade natural que todos nós já nascemos com ela. Essa é a nossa maior competência, que a gente não precisa fazer nem esforço para colocá-la em prática. Esse sim é o verdadeiro sentido da minha, da sua, da nossa vida, da nossa existência. Amar. Ame. Ame a Deus, ame a si e ame o seu próximo. Um beijo cheio de amor para você. Fica com Deus.